Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho aqui comigo o doutor, quase bidoutor, Edgar. Bidente. Mas bom. Tudo bem. Estamos aqui nós, né? Para mais uma conversa depois de um hiato, né? Com excelentes convidados. Agora pronto, olha, tinha de ser eu, não é? Pronto. Agora é piorar, temos que piorar. Agora é que é para as pessoas perceberem que afinal o que se tem feito é mesmo bom. É uma forma de recordar. Mas sim. E vamos falar de quê hoje? Diz lá. Olha, vamos falar do fantástico mundo das caixas feitas em papel, que não têm compostos químicos e que são boas para o ambiente e, quiçá, para mais cenas. Sim, acho que é o tema adequado para falar comigo. Sim, sem dúvida. Não, vamos falar dos jogos como cultura ou como produto cultural. Exatamente. Que é um tema que nós já fomos falando aqui e ali. Sim. De modo não muito direto, mas que, e até está em alguns textos, até no próprio blog. Eu e tu fomos fazendo. Acho que nunca abordámos isso diretamente, mas fomos falando disso. Sim, havia a questão do racismo, apropriação cultural, sim, falámos um bocadinho. Mas agora acho que vale a pena falarmos mesmo disso como produto cultural. Até Sim. porque parece que faz sentido, depois de todas estas conversas com os convidados que vieram aqui, que não foi por acaso, foi intencional, foram falando, neste momento estão praticamente todos os jogos de hobby abordados. Ou quase todos, faltam mesmo muito poucos. E que depois também será comatado. Portanto, ou seja, já falámos como um produto que é um hobby. E Sim. um hobby tem uma relação grande com cultura. Porque senão não era um hobby. Sim. Há uma cultura inata. Por isso está na altura então de voltarmos atrás e então introduzimos os jogos, primeiro no geral, como cultura, e depois, quase certeza que vamos chegar aqui também aos jogos de hobby, mais na parte final. Então diz-me lá, o que é que tu achas? Achas que os jogos são mesmo um produto cultural? É assim, é uma questão muito simples. Eu sei que por vezes nós podemos subvalorizar a importância que os jogos têm. Obviamente que são uma manifestação cultural, não é? Nós sabemos que a forma mais simples de definir cultura, né? Às vezes não sei aqui um bocado às voltas, basicamente a cultura é um conjunto de normas e regras, não é? Que orientam a nossa ação social. E isso quer dizer, são aquelas coisas que nos conduzem, que determinam como é que nós pensamos, fazemos, como é que nós produzimos alguma coisa. E isso também se aplica, tanto se aplica a um carro ou uma casa, como a um jogo, não é? Portanto, não dá para escapar. Ao fim e ao cabo, a cultura acaba por nos dar a todos uma representação do mundo, não é? Ela é uma representação do mundo. E é também uma forma de reproduzir, não é? Um sistema de regras, não é? Que lá está, que conduzem a nossa ação social. Agora, é também importante reconhecer que uma das muitas formas de nós aprendermos a nossa cultura, e aprendemos cultura, e partilhamos a nossa cultura, é através das manifestações físicas e materiais, não é? Materiais e imateriais da mesma. Portanto, da mesma forma que nós podemos aprender e absorvemos e reproduzimos as normas e as regras e as tradições da nossa cultura via enculturação, não é? Através dos nossos pais, das nossas famílias, que nos ensinam, olha, não se faz isto à mesa, não é? Não se põe os pés em cima da mesa, não se tosse, tem-se olhar as pessoas nos olhos quando se está a falar com elas, deve-se apertar a mão, não é? São tudo formas. Não se abandona um jogo a meio. Exatamente, tudo tipo de regras que algumas concordamos, outras não, não é? Pronto. Sim, exatamente. Há outras que, pronto, a cultura também se transforma, não é? Ou seja, não é porque nós aprendemos algo que automaticamente vamos seguir à risca aquilo que nos é ensinado, não é? Nós também aprendemos por socialização, interagimos com os outros, e também aprendemos cultura, em alguns casos, por difusão, ou seja, acaba por se propagar até nós. E depois há aqueles processos mais abrangentes, como a globalização. Felizmente, né, no tempo em que vivemos e na sociedade em que estamos, especificamente, não é? A globalização permite-nos ter acesso a uma série de elementos culturais, entre eles os jogos de tabuleiro, que jamais teríamos de outra forma, não é? Pronto. E o que é acontecer? Normalmente, nós teríamos, como a história do xadrez, não é? Como sabes, o xadrez evoluiu, não é? Desde a Índia até chegar ao Ocidente, sofreu alterações imensas, até a versão que é hoje, não é? Nós hoje não, antes do jogo sair, o mundo inteiro já sabe as regras, não é? As regras.
os componentes, o peso da caixa, etc. Pronto, é diferente, não é? Agora, obviamente, jogos são um produto cultural. Porquê? Porque como nós pensamos um jogo, como nós criamos as componentes do jogo, não é? Como nós o comercializamos, o tema que escolhemos, as regras, as mecânicas, tudo isso, conscientemente ou não, segue as tais normas, não é? E estas regras ao qual nós somos incutidos. Eu trouxe aqui um jogo, por acaso, infelizmente, não é? Como sabes bem, não vai à mesa há muito tempo. Há muitos anos, quase. Sim, e que é este aqui. É o Civilization. Bem, depois, se tiveres a oportunidade, depois aí umas imagens dele. Basicamente, eu escolhi o Civilization porque é o melhor exemplo disto mesmo. Portanto, o Civilization tenta trazer-nos, não é, simplificações. A ideia é criar uma civilização, não é? E vencer de 5 formas diferentes, 4 ou 5 formas diferentes, não me recordo certo. Portanto, a vitória científica, cultural, económica e militar, exatamente. Pronto. Mas aquilo parece um simples jogo de domínio, não é? De uma corrida à vitória, porque este jogo é uma corrida, sim, não é? Uma corrida. Embora pareça que é assim algo muito complexo, mas não comparado com outros jogos deste género. Olhar com este tema, é uma corrida. Aliás, é um dos pontos fracos deste jogo, que é uma corrida. Está desequilibrado, não é? Há uma forma de ganhar mais evidente que outra. Mas aquilo que nos traz são estas coisinhas, não é? Estas coisinhas, que são as civilizações que nós podemos jogar, estão impregnadas de idealizações e pressupostos. Portanto, por si mesmas, só a escolha das civilizações que nós temos, não é? Mao Tse-tung, a Catarina da Áustria, o Bismarck, seja qual for o personagens que são tidos como importantes na história mundial, não é? Uns mais que outros, mas importantes na história mundial, não foram escolhidos ao acaso. Portanto, nós na escola, ou seja, as pessoas que escolheram estas civilizações, ou estes personagens e estas civilizações, escolheram porque ao longo da sua educação, por enculturação, por socialização, por difusão, seja pelo que for, nós somos constantemente recordados o quão importantes eles foram de alguma forma para nós, não é? E isso é definido desde cima para baixo, não é? São os países e quem atualmente escreve a sua história, não é? Que vai buscar os personagens e os momentos que mais lhe convém para conduzir uma mensagem. E aqui a mensagem é: nós aprendemos umas coisas com os romanos, não é? Aprendemos as coisas com os outros, não é? As próprias coisas que um faz e o outro faz têm uma conotação política. Portanto, os jogos de tabuleiro não são inocentes, não é? Ao fim e ao cabo, não são inocentes, são de facto um produto cultural com muitas e perigosas artimanhas que podemos, né, armadilhas que podemos cair, como é que já falámos, que é o caso da questão do racismo, né, da cor dos meeples, né, que isso podemos cair aí em armadilhas perigosas. Aliás, nas abordagens que eu tenho feito a serious games e a gamificações, eu costumo sempre dizer, no final, não digo no início, digo sempre no final, que os jogos são grandes manipulações. E depois eu dou alguns exemplos daquilo que as pessoas foram fazendo durante o percurso e as pessoas dizem todas: pois é. Pois é, exatamente, porque nós acabamos por estar aqui a fazer. O jogo em si é uma idealização, não é? É um cenário. É um modelo. Exatamente. E nós depois, o que é que temos? Temos essas padronizações abstratas, não é? Que são as mecânicas que nós fazemos. O meeple representa isto, o cubo representa aquilo. Como falavas na última entrevista, não é? É ouro ou é um cubo amarelo, não é? Portanto, nunca é só um cubo amarelo. Não é? Às vezes representa alguma coisa a mais. E um bom exemplo, acho eu, de quão influente de quão profundo é o jogo de tabuleiro como um produto cultural. Nós temos a influência que tem o modelo neoliberal, né? O modelo capitalista que nós partilhamos todos, não é? E vemos o quão influente é esse modelo, essa ideia, que é uma ideia de troca muito específica, a influência que tem nos jogos de tabuleiro. A quantidade de jogos, nos Eurogames, quase todos são jogos por económico, não é? O empresário, a valorização do empresário, a valorização do lucro, a valorização de vencer sobre os outros, não é? Quer dizer, isso é uma manifestação clara. Explorar recursos. Exatamente, quer dizer. Aliás, a maior parte dos jogos nós depauperamos o sistema de jogo até ao máximo, esgotando todos os recursos. Sim. Ou seja, até do ponto de vista ambiental, é realmente questionável, não é? E é uma repetição, às vezes, muito próxima daquilo que tem sido o nosso percurso, né? Sobretudo, não humano geral, mas no nosso caso ocidental, não é? Nós somos peritos em empilhar e saber usar recursos até ao fim. Sim.
Portanto, só por aí são uma boa forma. E são, lá está, como produto cultural, como forma de comunicação, não é? Os jogos são uma forma de comunicação. Estamos a tentar passar uma mensagem, uma ideia, etc. E muitos jogos acabam por, e falámos sobre isso também várias vezes, acabam por dar aquela sensação de que falta alguma coisa, né? Que são um pouco secos, como nós dizemos, ou podia ser de couves, como podia ser sobre batatas, não é? Porque muitas vezes acabamos por não conseguir ligar as mecânicas, não é? À mensagem, não é? Ao tema. Há uma falta de comunicação, entre, né? Como é que se diz o círculo mágico, não é? Como é que é a expressão que tu costumas usar? Para entrar no círculo mágico. Círculo mágico, portanto, não consegues entrar porque falta ali, a comunicação não está. É codificação, basicamente. É como software, não é? No software tens as linhas de código, nós temos os componentes e as mecânicas que são linhas de código, que têm sequências, que supostamente deveriam dar significados. Nós é que não as lemos porque, lá está, nós somos máquinas complexas, o nosso cérebro é complexo e não, é difícil compreender como é que ele lida com a informação. É exatamente isso, nós não temos acesso a todo, em profundidade ao que está a acontecer de fundo, né? Sobretudo em questões digitais, etc. Não vemos o que é que se passa atrás, mas eles estão a comunicar entre si, e isso bem falta um pouco essa vertente em alguns jogos, e é interessante como quase que tu podes associar aquilo que eu te dizia há bocadinho, a forma de transmissão cultural. Tu encontras jogos que são sobretudo de reforçar uma ideia que já vem de trás, não é? Que já vem de cima, neste caso, ou vem de trás do passado, no sentido em que é instituído desde cima, como é a história, não é? Este personagem fez isto, não é? O Lisboa, não é? Recorda-nos que aquele personagem foi importante naquele momento histórico, portanto, tem uma mensagem clara. Claro que nós estamos ali a fazer um papel específico, não é? Tentar reconstruir a cidade, mas há outras pessoas que preferem outros produtos culturais, os jogos de tabuleiro como produto cultural, não é? Que é o jogo que simplesmente faz a socialização, não é? Os jogos sociais, como nós dizemos, é estar ali a comunicar com o outro e interagir, tentar fazer o bluff, enganá-lo, dissuadi-lo, e fazer todo esse tipo de aspectos que, pronto, alguns valorizam mais que outros, não é? Mas sim, há uma relação quase direta entre algumas das características culturais de uma sociedade e os jogos que ela produz. Nós vemos isso. No caso alemão, não é? No caso alemão nós vemos isso. Sim, muito forte. A influência histórica, a questão do não conflito. E o oposto nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Que é uma cultura conflito direto. De combate. E agora vemos mais um exemplo. Vemos. Não é por acaso que os americanos estão sempre a recorrer a tribunais. Porque é uma coisa que está instituída, o conflito. E aliás, até me lembro de alguns tempos atrás, ter visto um artigo em que dizia isso mesmo, como a sociedade americana é uma sociedade nova comparado com a europeia, não existem as estruturas sociais que permitiam mediar os conflitos como existia na sociedade europeia. Logo, eles tinham que partir logo para uma forma de mediação nova, que são os tribunais. Exatamente. É engraçado como é que nós vemos isso a surgir, não é? Sim. E está associado aos jogos. Tu falaste aqui de uma coisa que é o círculo mágico. Eu até pensei que tu fosses entrar por aí, que é o conceito, ou livro que o Zynga criou, que é o Homo Ludens, que é assim o grande livro, onde se começam a fazer todos os estudos deste tipo sobre os jogos. O Zynga era um antropólogo, e o livro dele acaba por ser um ensaio de antropologia, ainda muito do início do século XX, muito próprio, tem uma linguagem muito específica, e ele vai estudar a origem das palavras, e vai chegar à conclusão que e ele vai relacionar muito o jogo, daí a noção de círculo mágico tem um bocado de esotérico, mas quase como uma iniciação, não é? Vai relacionar os jogos como aquelas etapas de iniciação de conflitos que as culturas iam estabelecendo para os seus membros entrarem e fazerem parte sim, os ritos de passagem, sim. Exatamente. Ele vai relacionar muito os jogos com isso e vai encontrar até na origem dos vários termos de jogo, especialmente na cultura alemã, até, como conflito, como desafio, como esse tipo de coisas. Ou seja, se calhar terão os jogos vindo ou surgido destes ritos de passagem? Não acredito que tenham vindo como ritos de passagem, mas o que é interessante é que eles de alguma forma preparam o indivíduo, não é? Para agir na sua sociedade específica, na sua comunidade. E sem essas ferramentas, não é aquilo que nós hoje em dia chamaríamos as soft skills ou as hard skills, não interessa,
é uma forma de praticar, de exercitar, seja o pensamento estratégico, não é? Seja qual o objetivo. Estava a pensar no xadrez, não é? Seja uma forma de pensar abstrata, seja um pensamento estratégico, noutros casos, seja comunicação. Não existem exemplos de jogos como rituais de passagem, não é? Uhum. Tu podes considerar a caça, né, uma tribo no qual um jovem, para passar a ser considerado adulto, tem de fazer uma caça, é um objetivo específico, está ritualizado e podes olhar isso. Exatamente, pronto. E é um jogo, não é? No sentido em que é um cenário muito específico, ele não está a caçar para comer, não está a caçar para enriquecer, está a caçar para atingir um novo status. E aí podes considerar. Agora, eu não sei se não seria simplesmente apenas uma forma de passar o tempo, e até acredito que fosse visto de alguma forma como algo menor para as elites, uma forma da plebe, não é? Dos grupos inferiores da pirâmide social, de se entreterem. As elites tinham as suas formas de prazer, não é? Se fosse artes, como pintura, etc, etc. E as classes mais baixas teriam outras. Essa seria a teoria. No entanto, nós sabemos que existem jogos com 8, 6, 5 mil anos, como o jogo de Ur, não é? O jogo real de Ur, exatamente. Exatamente. Portanto, o que nos leva a pensar que não, que os jogos estavam proliferados por todas as classes sociais. Nós vemos o Senet, que é o jogo egípcio, que supostamente é o mais antigo, embora nós não possamos dizer com certeza, sabemos lá se na Suméria não havia outro mais antigo, exatamente. Ou na cultura do Rio Amarelo, não sabemos. É mais conhecido. É o mais conhecido porque existe uma representação no mural em que, não sei se é a rainha, a mulher do faraó ou o próprio faraó que está a jogar o jogo. Ou seja, há uma valorização do jogo se a própria família real o jogava, porque ele realmente era importante. Sim. E também nós não sabemos hoje, até diz-se que supostamente aqueles jogos tinham objetivos ritualísticos e desempenhavam papéis importantes na religião. Por exemplo, o Senet era toda a simbólica do ciclo da passagem da barca, do Anubis, etc. E tal. Tudo isso era representado no jogo, tal como no jogo real de Ur era um processo de adivinação relacionado com o zodíaco, é daí que vem essa influência. Mas nós não sabemos sequer se aquilo era já era um processo que a população já jogava e que depois foi transposto para ter um significado religioso, ou se foi o contrário, que é uma coisa curiosa. Sim. E depois tem outra dinâmica interessante, que é a própria lógica de que a população em geral, que o jogo teria vindo da população em geral, parte do pressuposto que a população teria tempo para fazer esses jogos. Quando nós sabemos pelas elites que é ao contrário. Portanto, as elites demonstram que são elite porque não precisam de trabalhar. Né? Porque têm aqueles recursos já garantidos, alguém trabalha para eles. Então dedicam-se a coisas hedónias, não é? E de ócios, entre eles o jogo. Portanto, o que parece ser evidente é que, tal como hoje, todas as classes têm as suas formas de se entreter e terão os seus jogos. Não é? Agora, essa função ritual existirá, não existirá, é muito difícil saber exatamente. Ninguém descreveu. E depois, se descrevesse, também iríamos dizer, será que isto é... Quem é que sabe escrever? É uma elite? Será uma visão de elite sobre... Não é? Ou seja, era difícil de chegarmos a alguma conclusão. Agora, o que é interessante é que, sim, não podemos dizer que era só os elites que jogavam, que eram só as classes mais baixas que jogavam. Não podemos garantir que o jogo tivesse algum tipo de função ritual em concreto. Podemos especular, que é o que faz a maior parte dos arqueólogos e alguns antropólogos que trabalham essa componente da arqueologia mais. Agora, uma coisa é que parece-me ser interessante. Tu podes usar os jogos, imagino que eles o pudessem fazer, no caso esses jogos mais abstratos, para testar as competências intelectuais de alguém que pudesse vir a ser um líder, não é? Podia ser uma forma de determinar. Da mesma forma que tu tens, por exemplo, quando o Dalai Lama morre, não é? Eles vão procurar a pessoa que supostamente encarnou o Dalai Lama na sua próxima vida. Não é? Quem é a pessoa que vai seguir, assumir esse papel. E então o que eles fazem, uma das técnicas que eles usam é pegarem vários brinquedos da infância ou brinquedos que são importantes para o Dalai Lama e vão mostrar a várias crianças e depois as crianças têm de acertar nos brinquedos todos, mais cumprir uns certos requisitos, porque isso não é assim tão linear. E tu podes entender isso quase como um jogo, não é? Porque é um bocado aleatório, a não ser que tu acredites de facto. Não é? Agora estamos aqui a entrar num plano mais, como eu ia dizer, sensível, não é? Para algumas pessoas, se calhar. Mas
uma teoria, por exemplo, ou um agnosta diria que é quase um jogo, porque tens de acertar naqueles objetos por aquela ordem, por aquela sequência. E é quase que... E é um ritual específico. Se calhar eu poderia olhar aquilo para um jogo, não é? Mas para alguém da cultura específica, tipo Tana, se calhar não olha aquilo para um jogo. Aquilo é um ritual religioso. Portanto, da mesma forma que podemos ver as coisas assim, embora com alguma crítica possível, não é? Porque nós também não conhecemos as outras regras desse jogo, só conhecemos essas partes específicas do jogo, que é aquela que é falada. Não sabemos exatamente como seria. Agora, será interessante, ou é interessante, vermos não só o papel que os jogos têm tido basicamente há pelo menos 8.000 anos, não é? Porque terão havido outros jogos certamente anteriormente, mas que não chegaram até hoje. E as coisas mais interessantes é que podemos especular, não é? Podemos especular, estamos aqui a criar histórias. Inclusivamente, já há jogos cujo tema é criar um jogo. Não é? Há jogos de tabuleiro que tentam simular essa mesma criação. Portanto, o jogo é um processo criativo que é influenciado pela nossa cultura. Logo, é impossível alguém dizer que um jogo não é um produto cultural e que um jogo que eles fizeram, mesmo que eles não tenham essa consciência, não tenha sido influenciado pela sua cultura. Não é? Basicamente é isso. A propósito disso, aliás, eu lembro-me quando estudei cultura, porque tinha que estudar isso, especialmente na parte ligada ao património. Eu lembro-me que havia duas abordagens. Uma era a cultura como algo que emana da sociedade, não é? Como aquela herança que é continuada, mas sempre modificada ao longo da geração, porque não é estanque. Senão não teríamos mudado nada, não é? Milénios. Mesmo o que seja tradicional é sempre mudado. E a outra era a noção de cultura como algo que é criado, que é cultivado. Sim. O que tem... Eu diria que os jogos têm as duas manifestações, e agora passando mais para os jogos de tabuleiro. Ou seja, é como disseste, os criadores de jogos transpõem ou transferem sempre alguma coisa da sua cultura e dos seus próprios valores, às vezes até da sua ideologia para os jogos, mas também, ao criarem um jogo, estão a criar algo novo, algo que é um produto cultural e, como alguns filósofos de jogos também dizem, uma obra de arte. Ou seja, um jogo também é uma obra de arte. E uma obra de arte é um produto cultural, como nós sabemos. Ou seja, nós temos estas duas manifestações e também há quem faça um paralelismo engraçado, que diz que os designers de jogos são criadores de experiências. É engraçado, alguns autores também vão por aí. E que outros ainda fazem um paralelismo com as artes dramáticas. Ou seja, o criador do jogo está a criar um palco onde certas coisas vão acontecer, como uma peça de teatro. Usando esta visão, ainda ficamos mais com a certeza que é um produto cultural, porque o designer está a criar uma série de coisas para os jogadores entrarem naquele sistema, desempenharem papéis e produzirem algo, o que provavelmente é diferente de muitas das outras obras de arte ou elementos de cultura, é que esta é interativa. E o que tu falas, basicamente, o conceito que nós usamos é performance, não é? Portanto, o que está em causa é uma performance. Neste caso, o jogador está a desempenhar uma performance e a performance ganha importância de acordo com a importância que é culturalmente atribuída ao jogo. O que isso significa? Nós sabemos, por exemplo, se tu fores um campeão de Masters de xadrez, atribui-te um status. Não é? Um status, não é? Agora, se tu fores o campeão nacional de Mombasa, não é? Está aí atrás de ti, ninguém sabe que é Mombasa, deve ser um jogo africano, não sei onde é que isso vai, não é? Não quer dizer nada. Portanto, a performance é muito importante, tal como num jogo que não é tabuleiro, né? Um jogo de futebol, ou seja o que for. Portanto, é essas duas componentes. É um sistema criado, não é? Uma bolha, e tem as suas regras, o jogo é criado com um fim específico e os jogadores desempenham uma performance. É daí que a questão da performance também é muito importante naquilo que estavas a falar há pouco, que é na ideia da ritualização, não é? Um ritual é um performance, não é? Quando vamos a uma missa, segue, não é? O batizado segue, um casamento segue várias etapas de um ritual. Não só é interessante a questão da performance, como nós vemos que consoante, e aqui não quero entrar muito na teoria sociológica, de falar em Goffman, etc., mas quando nós entramos na questão performativa em contexto de jogos de tabuleiro, também encontras pessoas que têm objetivos muito diferentes quando estão a desempenhar o jogo, não é? Portanto, o objetivo, estamos a jogar o jogo, o objetivo é também ganhar o jogo, mas é só um dos objetivos. Exatamente. O objetivo da interação pode ser apenas eu estar a socializar contigo.
Sim, né? sim, Eu sim. quero me aproximar de ti, então estou a socializar contigo. Ou pode ser esse outro pressuposto da vitória, o mais importante que tudo é a vitória, não é? Ou pode ser simplesmente outro, não é? Ir comer as sandes de carne dos encontros de jogos de tabuleiro, que é a melhor sandes de carne do mundo, não é? Pronto, não seja qual for o... Exatamente. não é? Nós estamos a jogar múltiplos jogos, não é? Vamos num palco a desempenhar diferentes papéis, não é? Daí sim, a performance é muito importante. Eu não, certamente que não vou agir da mesma forma. Agora estou a pensar nos jogos digitais, não é? Nós jogamos jogos digitais, não tanto como antes, mas jogamos jogos digitais. E se for preciso, quando estamos a jogar todos os jogos em rede, por exemplo, a jogar um jogo, um first person shooter, né? Um Call of Duty, ou seja o que for, e nós ficamos frustrados porque morremos, porque somos maus, ou porque o outro foi melhor, ou que ficou muito lento a internet, não interessa qual é a desculpa, perdemos, nós podemos manifestar a frustração dando um murro na mesa, não é? Porque estamos sozinhos em casa, não corremos o risco de olharem para nós e nos julgarem, não é? De outra forma. Quando estamos a jogar um jogo de tabuleiro, não. Portanto, não estamos a jogar só o jogo, estamos também aqui a jogar num palco, não é? Que está atrás de nós. As pessoas estão na outra mesa, as pessoas também estão ali, nós estamos a desempenhar um papel muito específico que nós pretendemos sempre, não quer dizer que queiramos ser o campeão, não é? Ou o senhor mais famoso, ou a pessoa de alguma forma mais importante daquele grupo, mas queremos que o grupo, porque queremos fazer parte desse grupo, né, que é a comunidade de jogadores de tabuleiro, queremos que esse grupo nos aceite. Portanto, a performance é muito importante, além do jogo. Exatamente. No caso dos jogos de tabuleiro é importantíssimo, porque tem este fator de socialização. E falaste aqui de outra coisa também, ou seja, quando estamos a jogar, que é importante, e que eu já falei também noutros vídeos, penso que já fiz esse vídeo, já fiz, dos perfis de jogadores, que quando estás a jogar um jogo, quando se fala de perfis de jogadores, até dá a ideia que os perfis são estanques. Não é bem isso. É mais do género. Quando estás a jogar um jogo, nós conseguimos tipificar os comportamentos do jogo, mas acima de tudo conseguimos tipificar aqueles elementos do jogo aos quais os jogadores atribuem mais valor e mais prazer. Daí aquilo que estavas a dizer, por exemplo, há alguém que provavelmente está ali a jogar e quer mesmo ganhar, e é daí que ele vai tirar prazer. Há outro que pode estar só a chatear a pessoa que quer ganhar e está a tirar prazer disso só de o chatear e não quer saber da vitória. Sim. Ou está só a jogar aquele jogo porque quer a seguir que o outro joga o jogo que ele quer com ele. Sim. Então está a desempenhar aquela... E outro está a pegar nos cubinhos e está a contar ali uma história com aquilo, e o jogo não tem história nenhuma, mas ele está ali a contar qualquer coisa porque acha aquilo interessante. Portanto, todas estas coisas surgem num jogo e é por isso que os perfis são tão interessantes e é um modo essencial de compreender e analisar de um modo sistemático o jogo, porque os jogos são feitos para jogadores e eles só fazem sentido se analisarmos o objeto e quem lida com o objeto. Falaste aqui também do aceitar, do querer ser aceito para a comunidade quando se está a jogar jogos de tabuleiro, e isso também me parece que é outro fator muito importante, porque nós chamamos, e nós vimos até no artigo que fizemos, que a literatura chama estes jogos de hobby. Nós chamamos jogos de tabuleiro modernos, mas o mais correto, porque é bom do ponto de vista de marketing, para separarmos a ideia, para fazermos o corte com os outros, mas no fundo o que é mais correto são jogos de hobby. Porquê? Porque a origem deles está no hobby, cria comunidade. Ou seja, associado ao hobby está esta noção de comunidade que tem e que gera uma cultura própria, com termos próprios, com uma linguagem própria, com rituais próprios, com valores e éticas próprias, e isso eu diria que também é uma forma de cultura já agora muito própria de jogos de tabuleiro. Assim, nós não podemos ainda dizer que existe uma subcultura, não é? Específica dos jogos de tabuleiro. Não chegámos a esse ponto, mas nem é necessário existir. Achas que não chegamos com todo... Não, porque uma subcultura implica de alguma forma uma separação do resto da sociedade, não é? E hoje em dia, não é, digamos, o cidadão pós-moderno, não é? Não é alguém que tem, como diz, características rígidas, não é? Eu aqui ali vou jogar basquete, não é? À tarde vou estar com o pessoal de tiro ao pato, não interessa. É isso, não é? É líquido, como dizia o Bauman, não é? Portanto, não é? É uma fluidez, então, fluidez de papéis, não é? E então, a subcultura é difícil, portanto, não é, por exemplo, como o caso de uma subcultura como góticos, não é? Andamos todos vestidos da mesma cor, ou temos esse comportamento, ou ouvimos este tipo de música, ou fazemos, etc. Não, isso não acontece tanto. Mas encontramos, sobretudo no caso dos jogos de tabuleiro,
muitas características semelhantes, não é? Partilhadas, não são semelhantes no sentido negativo, não é? Partilhadas, não é? Portanto, normalmente são pessoas com uma boa capacidade de comunicação, sabem relacionar-se com outros, ou pelo menos, muitos deles, como nós temos nossa experiência, ganham essas soft skills à medida que vão jogando. Ou seja, nós não conseguimos jogar sozinhos estes jogos, né? Não é tão interessante. Precisamos dos outros. Então temos de nos encontrar a meio caminho, não é? Uns dos outros. Há aquela pessoa que sai a meio do jogo, a outra pessoa que está ao telefone, né? A outra pessoa que não ouve as regras, a outra pessoa que 5 em 5 minutos está-se a levantar da mesa, e nós criamos estes mecanismos de controle social, não é? Nós aqui no canal, quem nos acompanha sabe, nós volta e meia brincamos com o João porque gosta de jogos feios, não é? Ou com o Goxa que está sempre distraído, não é? Ou vai fazer não sei o quê, com o Pedro do Solofã, não interessa. E nós, entre nós, e nós vemos isso no nosso grupo, e é comum em todos, nos grupos de amigos, por exemplo, próximos também acontece, vamos nos adaptando uns aos outros. Portanto, é mais uma questão de adaptação para a interação social ser bem sucedida do que a criação de uma subcultura em si. Mas vemos isso, e quanto maior é o grupo, não é? Mais fácil é novos membros entrarem, não é? Porque há menor rigidez das expectativas e dos comportamentos, não é? Se nós fôssemos todos, se calhar como eu e tu, no grupo, entrava uma pessoa um pouco diferente e nós já se criava ali, não é? Uma certa dificuldade. E não, já temos felizmente um grupo que se vai expandido, e acho que também o caso de os jogos nos últimos anos serem mais acessíveis, não é? Female friendly, não é? Portanto, são mais acessíveis ao género feminino. Sim, são mais híbridos. Sim, já não há... Há muita coisa diferente, já não é tão quadrado como era antigamente. Exatamente. Estávamos a falar agora, antes de começarmos a gravar, do caso do Wingspan, não é? Que eu tinha Wingspan e que ia jogar com a minha esposa. Portanto, é um exemplo de um jogo, como outros, que adaptam. Olha, se o jogo permite a adaptação, o grupo que joga também mais facilmente abre. E acho que isso tem sido um sucesso dos jogos de tabuleiro, não é? Ou saindo de fora daquela caixa do jogador tipo, consegue-se fazer mais e consegue economicamente ter maior sucesso, digamos assim. E socialmente também. Aumentas o grupo fica feliz, e vemos isso na Liriacon. Portanto, não podes chegar ali a Liriacon e dizer, olha, isto é só gajo. Não, já não é verdade. Não é assim, isso não acontece, não é? Mas se calhar se tu ires aos grupos de Board Games de Leiria, não é? No início, primeiro ano era só gajos, não é? Eram só homens, estavam ali, e aos poucos... Não fossem as nossas respectivas. Exatamente. E a coisa, não é? Obviamente que nós também nos adaptámos, fomos entrando mais pessoas, soubemos receber, não é? Também é isso, soubemos nos adaptar à pessoa que chega, portanto não fomos rígidos nas nossas interações, nas exigências para fazer parte do grupo, não é? Portanto a componente cultural, afinal ao cabo é isso que estamos a falar aqui, as normas e as regras sociais e culturais são essenciais para o sucesso dos jogos de tabuleiro, e tem sido um dos segredos deles. Sim, acho que sim. Outra coisa que me parece também interessante e que eu tenho notado é que, e de tempos a tempos, a coisa estala. É que muitos Eurogames, especialmente Eurogames, iam buscar temas do passado, temas culturais do passado, distantes, que eram para não ofender ninguém. E não é por acaso que tu ias para o Mediterrâneo trocar cubos. Sim, sim. Não era por acaso. Sim. As trocas no Mediterrâneo, normalmente associadas à antiguidade clássica ou ao período medieval, estão tão distantes, porque também são anteriores ao nacionalismo. Sim. Não fere suscetibilidades. Fere muitas suscetibilidades, isso é anterior a isso. Sim. Portanto, era um modo de tornar aquilo mais pacífico, que encaixava bem nas abordagens de semiconflitos que os jogos tinham. No entanto, nós vemos agora surgirem jogos que levantam polémicas. Sim. Porque estão a passar para outros temas e que, por vezes, geram uma série de problemas. Nós vimos, como já falámos no racismo, dedicado ao racismo, de alguns jogos que tiveram esse caso. O Mombasa é um deles, que as pessoas criticam, apesar do jogo não ter nada de muito polémico. Mas temos, por exemplo, o caso do Santa Maria, em que é um jogo que estás a fazer o processo de colonização das Américas, e aquilo é pintado das mil maravilhas, e os pontos de vitória até são caras sorridentes, supostamente motivos. Exatamente. Portanto,
E agora com esta tendência, e parece-me que é uma tendência para um certo domínio do politicamente correto, eu diria que os próprios jogos, como produto cultural, também vão sofrer estes efeitos de preocupação com os conteúdos e os temas que são abordados. O que é que parece? Sim, isso é evidente. Tu vês muitos jogos que abordam questões ambientais. Nos últimos anos têm sido imensos. A questões sociais. É interessante porque, é como dizias há bocadinho, nós como temos tendência a romantizar e a criar uma imagem, o imaginário, perdão, uma imagem, o imaginário idílico, nós pegamos nesses jogos sobre o passado distante e podemos falar sobre escravos e outras coisas de uma forma muito por cima. Então não éramos nós, nem éramos nós. Já nem existiam romanos, já nem existiam cartagineses, já nem existiam hunos, nada, portanto, não fomos nós. O importante é não sermos nós. Pronto. Atualmente, ainda assim, são poucos os casos, porque nós já falámos sobre isso, os jogos também têm um potencial enorme para mediar e gerir estas questões e estas tensões sociais, não é? E acho que não está a ser explorado. Aquele jogo que também falámos isso no outro vídeo, que aborda a questão da escravatura, por exemplo, falta-me o nome, aquele jogo que se nos Estados Unidos, em que tu tens de libertar os escravos, né? Tens de libertar os escravos do sul para o norte. Falta-me o nome. Bom, é um tema que, apesar do jogo foi muito bem reconhecido pela crítica, mas em termos de sucesso de vendas, também tem a ver com o número de exemplares que saem, etc. Não foi, portanto, tu não vês esse jogo... associado e tal, e com a empresa tu não vês, o jogo também era caro, etc. Mas tu não vês o jogo por aí. Não é? Um jogo que tu encontras por aí. E aborda uma questão sensível. Acho que ainda, mesmo assim, há muito receio das editoras de irem a tocar este tipo de aspectos. Tal como, por exemplo, tu vês, há muitos jogos já sobre a história de Portugal. E é sempre os aspectos positivos da história de Portugal. Sim. Vistos como positivos, tem a ver com a nossa indoctrinação do Estado para connosco. Não é? Portanto, a Marquês de Pombal reconstruiu, não fala da expulsão dos jesuítas ou das mortes das pessoas, não. É da reconstrução de Lisboa. Não é? E da reconquista de Portugal, não é? Exatamente, que reconquistámos ao vazio, porque não matámos pessoas, não. E foi aos infiéis, nem foi aos cristãos que aos infiéis. Sim, e estamos a falar de uma reconquista de uma coisa que não era sequer nossa, não é? Portanto, era romano, né? E depois existe outra história. Ou seja, nós podíamos ir por aí. O que é que jogos sobre Portugal é o quê? Jogos sobre turismo, enquanto alguns, jogos sobre... estão a faltar o nome, os descobrimentos, claro, não é? Descobrimentos, sim. O Caravelas, por exemplo, não é? Só estamos aqui a levar cubos, isto não é? É cubos. Sim. Estamos a trazer cubos, não é? Especiarias, não há mais nada, não se passa nada. Mas, por exemplo, um jogo que eu acho que seria extremamente interessante e extremamente educativo seria, por exemplo, falar no impacto que teve a compra e venda de escravos por parte de Portugal na zona centro-africana, desde a Costa do Marfim até o que é hoje Angola e Namíbia. Portanto, nós sabemos que historicamente os portugueses e outros europeus comprámos os escravos a reinos africanos que tinham o hábito e a cultura, como nós tínhamos antes da época medieval, de capturávamos os vencidos e eram nossos escravos. Nós ficávamos com eles, vendíamos, etc. Não era assim que os europeus faziam, os romanos faziam isso, não eram só os egípcios, etc. Ou matávamos-los todos, ou eram capturados e escravizados, não é? Portanto, em África, nos reinos com alguns dos reinos com os quais Portugal contactou, faziam isso, e nós começámos a comprar os escravos. E uma moeda de troca dos escravos eram armas de fogo. E isso estabilizou socialmente todo o continente africano, sobretudo aquela zona subsaariana, porque de repente tinhas uma vantagem tecnológica enorme. E esses reinos que vendiam escravos começaram a ganhar cada vez mais guerras para ter mais escravos. Ou seja, foi uma alimentação recíproca, não foi só o vilão europeu que fez a escravidão, ou a pessoa precisa de dois para dançar o tango, não é? Claro. Um sistema, não é? É todo um sistema. Um sistema que revela essa troca em toda a sua... E as consequências depois teve na América, que ainda hoje tem e agora recentemente são badalados por consequências disso mesmo. Portanto, há uma série de temas que são delicados socialmente e que têm um grande potencial para serem abordados, mas eu acho que ainda não é o momento certo, porque, lá está, nós europeus, ocidentais, temos um pouco a mania de fazer o que está correto por algum remorso histórico que nos é incutido. Seja de quem foi vítima dos nossos antepassados, seja de nós sobre nós mesmos, por causa do que os antepassados fizeram, não é? E, sobretudo, aquilo que é a história recente, tal como os alemães têm a questão do nazismo, em Portugal, um jogo que trata, por exemplo, sobre o período do Estado Novo, o Estoril,
não é? Claro que não se centra na questão do Estado Novo, centra-se na questão da espionagem, Segunda Guerra Mundial. Mas ainda não apareceu um bom jogo sobre o salazarismo, né? E os seus impactos na sociedade, ou sobre a Revolução dos Cravos, no golpe militar de 25 de Abril, ou seja o que for. Portanto, há um grande potencial para explorar. Sim, provavelmente só como jogos mais pesados, não é? Nós temos cá o caso quando o Francisco Maia veio aqui ao canal e esteve a falar de alguns destes jogos pesados. Ele falou, por exemplo, de John Company, que é um jogo que ocorre durante a Guerra do Ópio, que é uma coisa altamente deplorável, não é? Na história e na herança europeia do colonialismo, que é uma guerra alimentada simplesmente tentando viciar um império para o abrir economicamente. Não é? Exatamente. Portanto, drogá-los à força para eles poderem trocar produtos connosco, não é? Sim, para podermos ser os bons comerciantes, não é? Portanto, é uma coisa que foi transposta para o jogo, mas lá está, provavelmente só será sempre um jogo de muito nicho, porque é pesado, se calhar nas mecânicas, porque tem que ser uma simulação, mas especialmente pesado no tema, porque toda a gente vai querer jogar uma coisa destas, não é? Queria ser o maior traficante de ópio. Sim. É por isso que nós vemos, e era isso que estavas a falar um bocadinho, depois acabei por sair desse tema, mas posso voltar, que é, hoje em dia as editoras, já não sei exatamente é que eu li sobre isso, já alguns temas já ficam de pé atrás, como por exemplo os gangues, pois. Não é? Essa glorificação do bandido, do criminoso, começa a desaparecer de cena, não é? Tal como a glorificação do self-made man capitalista americano, do monopólio, não é? Esse sem escrúpulos desapareceu de forma tão evidente. Ele está lá na mesma, não é? Já há muitos jogos económicos que pronto, isso está lá. Mas esse personagem do gangster, dissemos um gangster, desapareceu. E isso é uma das vantagens que os jogos de tabuleiro têm sobre, por exemplo, jogos digitais. Há muitos temas com muita violência não são abordados, né? Não há um first-person shooter a cada esquina nos jogos de tabuleiro como há em digital, não é? Os jogos de corridas, alguns já, mas alguns interessantes, outros não. Embora vão saindo assim umas coisas polémicas, tempos a tempos. Eu lembro-me, por exemplo, olha, que era um jogo que era, eu não sei, devia ser um party game, qualquer coisa, que era um jogo que supostamente era de apanhar o sabão num balneário. Certamente, coisas destas, não é? E foi uma polémica imensa, não é? Exatamente. Ou seja, alguém achou que isto era boa ideia. Sim, é como o Cards Against Humanity, não é? Há muitas pessoas que ficaram chocadas com a possibilidade que aquilo, porque o jogo assim não tem nada, nós é que, não é? Com as cartas construímos as possibilidades, não é? Mas sim, há ali pessoalmente tenho um bocado de receio que o politicamente correto impeça que estes jogos possam existir. Porque lá está, lá por o jogo existir não significa que tu tenhas que o jogar. Sim. Ou que partilhes as ideias que estão manifestadas no jogo, não é necessariamente. Ou que represente tudo aquilo que todas as pessoas que gostam de jogos de tabuleiro acham. Não, quem fez aquele jogo acha que aquilo é bom e quem jogar acha que é bom. Não significa que tenhamos que partilhar aquilo. Por exemplo, agora estava a olhar aí para trás, tens o Evan and Ele aí, não é? Uma pessoa consegue saber encontrar críticas em todos os jogos se quiser mesmo ser o guerreiro, o cruzado digital, não é? Como agora se diz. Então, o Evan and Ele é uma glorificação do consumo de álcool. O Evan and Ele, não é? O álcool é tóxico. O nosso corpo é um templo, temos de ser saudável, não é? Quer dizer, nós conseguimos encontrar em qualquer coisa, se quisermos, não é? Um problema. Tudo depende do espírito, não é? Tal como há o espírito da lei, também há o espírito do jogo, né? O espírito do jogo não é propagar o consumo de álcool, né? O espírito do jogo és um monge, estás ali a tentar fazer a melhor cerveja possível, não é? E mostra e educa-nos especificamente de uma das coisas que os monges faziam, não é? Exatamente. Muito da nossa gastronomia e pratos tradicionais de hoje, né? Sobretudo a doçaria conventual, quer dizer, foi num convento, né? Não é conventual porque foi feita num convênio, assim, no convento, não é? Portanto, é interessante nós aprendermos por aí. Tinham tempo e recursos, portanto. Exatamente. E tecnologia e saber, também, claro. Às vezes era isso. E muitos ovos, para fazer doçaria com muitos ovos. Mas tal como o jogo que o David falou do lugar 1, não é? Sim. A ideia de explicar como fazer um prato, e se calhar era impensável há 10 anos atrás, fazer um jogo sobre uma sopa de peixe.
Molho. O molho, desculpa, o molho, não o molho. Não é me chatear. Não, mas estou a dar um exemplo, não é? Seja, por exemplo, se calhar agora ainda é um pouco estranho fazer um jogo sobre cozida à portuguesa, não é? Ou sobre doçaria conventual. Mas sobre a ideia de teres um restaurante tradicional português, né, e que jogas cartas ou dados ou ações em que... Não é? Porque não é? É um tema que se calhar hoje é perfeitamente viável. E antes não. Antes era trocar no Mediterrâneo, os combates, não é? Pronto, e andava a ganhar muito dinheiro. Esses eram os principais objetivos do jogo de tabuleiro. Não tocava nessas questões sociais ou nesses pequenos aspectos culturais que ainda há muito... Por exemplo, ainda estamos muito presos nos estereótipos da Mesoamérica, por exemplo, Teotihuacan, não é? Ainda continuamos muito agarrados a estes imaginários destes povos pré-colombianos, não é? Das civilizações pré-colombianas. Mas há muitos aspectos da cultura deles de hoje que eu gostaria muito de aprender via jogos de tabuleiro, não é? E para isso tem de haver ali margem de manobra eu acho muito estranho a Unesco não ter ainda investido, desenvolvido ou apoiado mais jogos de tabuleiro modernos, não é? Que de alguma forma permitam essa aproximação pela paz, não é? Que é o seu princípio, que é a sua ideia. Não é só andar aí a certificar castelos, igrejas, barro preto e o Taj Mahal, não é? E outros aspectos, danças e cantares. Acho que também podemos aprender muito sobre os outros nos jogos. Disso é preciso que os outros façam jogos da sua perspectiva e nos tragam. Como alguns, né, nós falamos disso no último vídeo, jogos que descendentes dos ameríndios, não é? Fazem sobre a sua cultura, jogos tradicionais adaptados. E isso são bons exemplos de produtos culturais. Neste caso, nós chamaríamos tradicionais, indígenas, que chamar o que quiseres. Que quantos mais melhor, né? Desde de qualidade, terão sempre espaço. E é preciso darmos essa oportunidade a esses jogos. Sim, alguns preconceitos ainda têm de ser destruídos sobre os jogos. E um deles é este, não considerar o jogo como um produto cultural. Quando isto for uma coisa muito estabelecida, provavelmente então esse tipo de abordagens vão surgir naturalmente. Mas até lá há muito para fazer, porque há muitos preconceitos, depois está a própria noção cultural do jogo, especialmente na língua portuguesa, como aquele ato do gambling, do apostar, do dinheiro envolvido, do vício. Portanto, tudo isso também faz parte de uma cultura que está instituída e que impede que as outras dimensões da cultura, do jogo como cultura, se possam desenvolver também. Quando a nossa sociedade está impregnada de tipos de jogos passivos, não é? O futebol. Nós estamos a ver futebol, nós passamos horas a ver futebol, nós, a sociedade, não é? E é algo que é totalmente passivo. Nós estamos ali a olhar, nem sequer estamos a jogar, nós estamos só a ver os outros jogar. Não é? Só no meta-jogo. Estamos ali a vibrar porque é que aquele não passou àquele, não estou para longe, não sei o quê. Quando podemos estar nós a jogar alguma coisa, seja o futebol, seja jogo de tabuleiro, não é? Ou outro qualquer manifestação cultural. Mas pronto. Há espaço para tudo, é uma questão de darmos essa... De uma forma que damos a oportunidade, não é? Nos é ensinado também desde criança a jogar futebol, ou outro desporto, seja o que for, ou outra atividade, a pesca, não interessa. Eu acho que é uma questão de tempo até, né? Quanto mais gente jogar jogos de tabuleiro, mais gente vai ensinar aos seus filhos, aos seus sobrinhos, aos seus netos, e isso acaba por se propagar paulatinamente, mas propaga-se, não é? Hoje em dia tu encontras... Estávamos a falar um bocadinho de jogos digitais, não é? Para terminar. Que é para se nós reclamam que temos vídeos de 2 horas. Não, por exemplo, quando nós éramos malta jovem, de menos de 20 anos, e jogávamos um jogo digital, eram só pessoas da nossa idade que jogavam. Hoje em dia tu vais jogar, eu estava a falar um bocadinho do Warzone, vais-te pôr num servidor do Warzone e tens lá desde miúdos de 13 anos a malta com 40 e tal. Portanto, já é um bloco que está, né, incrementalmente maior. E os jogos de tabuleiro também eventualmente passará por essa... Também me parece que a nossa geração e um pouco de uma geração, que não é bem uma geração inteira, mas é o pessoal que nasceu também nos anos 70, vamos incluir aqui também estas pessoas. Eu acho que a nossa geração e essas pessoas também têm aqui um papel importante porque estão a fazer uma coisa que eu penso que até então não se fazia, que é esta transmissão do jogo como fenómeno cultural, mas como fenómeno de diversão que
faz parte de alguma coisa que nós queremos passar como herança para os nossos filhos e afins, a geração a seguir. Que é uma coisa que me parece que vai ter uma importante influência no futuro. Porque na nossa geração, e nas pessoas um pouco mais velhas que nós, a ideia que me dá é que os jogos que nós jogávamos éramos nós que íamos redescobrir os jogos. Era através de nós, partia de nós. E agora não me parece que seja bem assim. Já há aqui uma transferência de conhecimento e um incentivo. E há um potencial enorme do futuro, porque se tu tens jovens que jogam todo tipo de jogos de tabuleiro, desde que têm idade, quando chegarem adultos e alguns deles se tornarem criadores de jogos, já têm uma biblioteca mental, não é? Muito superior a hoje. Nós hoje queremos fazer um jogo, não é? No nosso caso específico, já temos um conhecimento mais abrangente, mas ainda assim, o conhecimento abrangente que nós temos hoje não vai ser nada comparado com aquele dos nossos filhos, se desde pequeninos, né, forem jogando todos os jogos que nós lhes vamos alimentando e que eles próprios vão descobrindo. Portanto, eu acho que o futuro em relação a isso é risonho e vai ser aquilo que nós estamos a tentar também implementar, não é? Algo que pode ser aplicado também nas escolas, não é? Cada vez mais, e desempenhar então com maior força e maior visibilidade, não é? Esse papel social de transmitir ideias, normas de comunicação, não é? A ideia do jogo como produto cultural, até ao nível institucional, não é? Até ao nível de educação formal. Muito bem. Vamos tentar fazer isto para acabar em menos de uma hora. Já está ótimo. Acho que tocámos os pontos todos acho que sim. Que pretendíamos. Portanto, agora é aguardarmos pela próxima entrevista. Não vamos revelar qual é, até porque eu não sei, só tu é que sabes. Não faço ideia, mas certeza que vai seguir a linha que temos seguindo. E agora é uma questão de semanas, não é? Até as pessoas voltarem a encontrar-se a jogar jogos, que é isso que todos esperamos, a ver se pelo menos até ao final de agosto se consegue voltar a jogar algum jogo aí num grupinho ou dois. Vamos ver. Isso é que era só isso. Ok, então vá. Adeus, obrigado. Então, Tchau. Tchau.